Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o irmão Alan, que tem um canal no YouTube Resgatando Alma para Jesus. Estou aqui mais um dia neste monte, hoje é domingo, para trazer algo da parte do Senhor para os meus irmãos. E eu quero que meus irmãos possam meditar e entender. Muitas das vezes Deus ele permite que eu e você se retire da presença de Deus, para que eu e você possa ser provado e reconhecer que o melhor caminho é Jesus. Eu trago para os meus irmãos nesta manhã uma passagem bem conhecida, uma passagem essa que muitas das vezes pessoas têm pregado ela e muitas das vezes não têm compreendido. A palavra do Senhor, ela se encontra em Lucas capítulo 15, aleluia. Lucas capítulo 15 e versículo 11, que tem a parábola do filho pródigo, aleluia. Mas se você observar a passagem, você vai entender que antes de chegar na passagem do filho pródigo, Jesus dá uma passagem da ovelha perdida fora de casa. E também Jesus também dá outra passagem da dracma perdida dentro de casa. Você começa a entender que Jesus dá 3 parábolas para que os fariseus, aquelas pessoas lá da época, entendessem qual era o propósito de Deus. A parábola da ovelha perdida fora de casa simboliza o filho pródigo perdido fora de casa. E a parábola da dracma perdida dentro de casa simboliza o filho mais velho dentro da casa do Senhor, mas estava perdido sem amor. Estarei lendo para que os irmãos possam entender, e quando for ler, entender quais são os propósitos das 3 parábolas. Aleluia. A parábola do filho pródigo, capítulo 15, versículo 11, está dizendo assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você observa que a passagem está falando que o filho mais moço pediu a sua parte da fazenda ao seu pai. E o seu pai repartiu entre eles. Tanto o primogênito, que era o filho mais velho, recebeu, como o filho mais novo também recebeu. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, qual lhe desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, o seu dinheiro, e vivendo dissolutamente, irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Você observa que o filho mais moço recebeu a sua parte da herança. E ali ele saiu da presença do Senhor, ele saiu dos cuidados do seu pai. E ali pegou o seu dinheiro e foi gastar o seu dinheiro dissolutamente, irresponsavelmente, com as coisas erradas deste mundo. Quantas pessoas estão na casa do Senhor e com o tempo decide viver as coisas deste mundo, virando as costas para Deus, virando as costas para seu pai, aleluia. Achegou-se a um dos cidadãos, aleluia, glória a Deus, daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Observe que esse jovem, ele gastou todo o seu dinheiro, ao ponto de não ficar nada, de não sobrar nada. E ali aquele homem começou a padecer necessidade, passar fome. Os colegas, os amigos que ali aplaudiam, que ali se alegrava, viraram as costas. Assim muitas das vezes eu e você, quando sai da presença de Deus, quantos pastores, quantas pessoas estão ali dentro da igreja, a gente fazendo aquilo que eles querem, mas quando eu e você tropeça ou cai,
Muitos viram as costas para a gente, apontam o dedo dizendo é um desviado, esse daí não vai conseguir voltar. Mas eu digo para mim, para os meus irmãos e para quem está aí, que vai ouvir essa live, enquanto a vida é esperança para a minha vida e para a tua vida, ainda que o povo desista de mim e de você, sempre lembre que você tem um Deus, que Ele nunca vai desistir, porque Ele entregou o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não poupou nem o seu próprio Filho por amor a nós. E hoje a gente vê dessa situação, muitos pastores se sentindo bem, quando um pastor cai, quando um obreiro cai, em vez de ajudar. E ali aquele jovem, ele foi atrás de emprego e conseguiu um emprego. Naquela época era um emprego, um dos piores empregos. Eu posso se dizer que era apacentar porcos, glória a Deus. E ali ele começou a desejar, a se alimentar com as bolotas, com as alfarrobas que era lançada para os porcos. Olha que situação aquele jovem chegou. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes é assim, meus irmãos. Satanás, ele tem nos enganado com os prazeres deste mundo. Ele tem colocado vários pratos para que aí você saia da presença de Deus. Aleluia. E esse jovem ali começou a apacentar porcos. E ali ele começou a sentir fome, desejar se alimentar. Mas ele não podia. Os porcos estavam tendo mais valores do que ele. Aleluia. Ao ponto dele desejar se alimentar, mas não podia de maneira nenhuma comer aquela comida que os porcos comiam. Aleluia. E levantar-te-ei, e irei ter com meu pai. Pai, direi, Pai, pequei contra o céu perante ti. Observe que no versículo 18, o filho se arrepende ao ponto dele começar a meditar sozinho e dizer assim, ele se levanta e vai dizer, irei até meu pai e falarei para ele, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como se fosse um funcionário, um dos teus trabalhadores. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. O importante, meus irmãos, é que esse filho pródigo, ele começou a entender que o que ele fez era errado, que era necessário ele pedir perdão para Deus e depois pedir perdão para seu pai, para que o seu pai pudesse aceitar ele de volta. E o pai aqui nessa passagem simboliza Jesus, porque Jesus está todo tempo e a toda hora para nos receber de volta, mas é necessário que aí você se arrependa dos seus pecados. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E levantando-se foi para seu pai. No 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ia, estava longe. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Observe que quando o filho toma essa decisão de ir ao encontro de seu pai, o pai avista ele de longe. Sabe o que é que o pai faz? Ele, movido de íntima compaixão. Quantas pessoas estão na casa do Senhor com intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e ali aquele filho, ele se volta e vai movido de íntima compaixão, ele vai ao encontro do seu filho. Quantos pastores estão abandonando as ovelhas que está caída, as ovelhas que tomou decisões erradas? Quantos pastores viraram as costas para aquelas ovelhas que um dia serviu a ele, que um dia ajudou ele na obra? Aleluia. E ali esse pai, que é Jesus, ele vai ao encontro de seu filho. Aleluia.
Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Você vê que o pai o abraça e o beija, concebendo o perdão. Aleluia. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai disse aos seus servos: trazei depressa. Aleluia. Aleluia, louvado. Uma alpaca, aleluia, aos seus pés. E trazer depressa um bezerro, como se dizer, veste. Coloca uma veste nova nele. Coloca uma sandália em seus pés. Coloca um anel fazendo uma nova aliança. Aleluia. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, meus irmãos. Você vê que o pai, ele manda pegar um bezerro cevado. O pai não estava nem aí, meus irmãos. Porque ele estava vivendo como um morador de rua, fedendo, descalço, sem veste. Mas esse pai aqui, o amor dele é tão grande que ele entrega a sua vida por nós. Esse pai aqui, ele tem uma misericórdia tão grande ao ponto de colocar uma veste nova e de fazer uma nova aliança com seu filho. E ainda por cima, matar um bezerro cevado e se alegrar. Aleluia. Mas nos dias de hoje você não vê mais isso, meus irmãos. Você não vê mais o amor. Está faltando amor no meio do povo de Deus. Jesus disse que a festa é no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Jesus estava aqui se alegrando com esse filho, que muitas das vezes foi desobediente, que muitas das vezes virou as costas para seu pai. Mas chegou um momento da sua vida que ele reconheceu que estava errado e era necessário se arrepender. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas saem da presença de Deus e vai para o mundo e ali vive de uma forma errada. Mas chega uma fase na sua vida que ele reconhece que a alegria maior é estar ao lado do Senhor e volta para casa. E ali o seu pai manda matar o bezerro cevado. E comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. E tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Essa passagem do filho pródigo você começa a entender agora. O filho pródigo sai e volta e se arrepende. Aí agora vai entrar o filho mais velho, a qual estava perdido dentro da casa do Senhor, sem amor e sem misericórdia. E eu quero que os meus irmãos entendam que a revelação da palavra está dentro da Bíblia. A Bíblia, ela se revela. Basta aí você entender e compreender quais são os propósitos que Deus está falando aqui nessa época. Para que aí você venha entender nos dias de hoje a necessidade de a gente amar, de ter misericórdia. E o seu filho mais velho estava no campo quando chegou perto da casa e ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão, o teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Entenda, meus irmãos, que ali o filho mais velho, ele pergunta a um dos seus servos, dos trabalhadores de seu pai, o que era aquela situação, aquela zoada, aquela dança. E um dos servos falou para seu filho mais velho, dos servos falou para o seu filho mais velho o que estava acontecendo. Aleluia. Só que esse filho mais velho, ele não se alegrou, porque
A posição que ele tinha que tomar naquela situação era de entrar e se alegrar porque o seu irmão estava vivo. Mas não foi assim. Assim também é na casa do Senhor. Muitas das vezes quando você se arrepende, que volta para a casa do Senhor, a primeira coisa que um pastor faz é desprezar você, é tirar você das coisas da igreja, é afastar você de tudo. Mas ele se esqueceu que você pediu perdão a Deus porque você tinha uma intimidade com Deus. E ali você passa meses, até anos, se um pastor lhe chamar. Mas ele quer o teu dízimo e ele quer a tua oferta. Esquecendo ele que o intuito de eu e você ser pastor é de ganhar alma para Jesus. Porque toda alma que chega nas minhas mãos é de Deus, não é minha. O meu propósito é ensinar o caminho do Senhor, para que ele possa ser salvo junto comigo. Aleluia. E ali aquele filho mais velho, ele não entra, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas ele se indignou. Você vê que o filho mais velho se indignou. Aleluia. E não queria entrar. E saindo o pai está com ele. E saiu o pai ao encontro dele. Mas ele respondendo, ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. Você observa que o filho mais velho, ele fala: Pai, eu trabalho contigo há tantos anos, eu te sirvo e nunca transgredi um mandamento. Então ele está falando com quem? Você observa que essa passagem aqui, você vai entender que ele fala com Jesus. Porque mandamento, ele nunca transgrediu, ele andou corretamente. Tem tantos pastores, tem tantas mulheres que andam doutrinadas, que saem arrastando no chão, mas está faltando amor. E é por isso que muitas vão para o inferno. Está fazendo a obra, diz que é mulher de Deus, mas abandonou os filhos, abandonou a vida para viver uma vida de aparência e no final não tem amor a seu próximo. Acaba julgando por causa de uma veste, acaba julgando por causa de um brinco, de um cabelo, e esquece que está faltando amor. Porque cada um vai prestar conta pelos seus erros. E o intuito de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é amar. Amar o seu próximo como a ti mesmo. E o povo está esquecendo disso. Estão vivendo tanta doutrina, Satanás está enganando tanto o povo de Deus, que está botando uma doutrina tão grande que o povo já vê as pessoas como se fosse já para o inferno, que não tivesse mais jeito, que o povo está apontando mais de que tentando ajudar aquelas pessoas que dão esse conhecimento, de acolher. Se o homem vestir umas vestes, um calção, está desviado, mas esqueceu que o coração daquele homem é puro e é verdadeiro perante o Senhor e tem sinceridade. E muitos que estão aí de paletó, vestido até os pés, não tem amor ao seu próximo. Aleluia. A doutrina de Deus a gente tem que vestir, há uma regra. Mas a gente tem que amar primeiro. E depois o Espírito Santo ele vai modificar a minha veste e a tua veste. Porque é Ele que transforma, é Ele que muda a pessoa. Aleluia. Mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, se nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vendo, porém, este teu filho que despediçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhes um bezerro cevado. Você vê que ele começa a apontar o pecado e o erro do seu irmão, aonde o próprio Deus perdoou ele, fez uma nova aliança, mas ele ainda estava vivendo aquele passado, aquela coisa que o irmão tinha feito de errado, ao desejar a morte do seu pai antes do tempo, pedir a parte da herança, né? O que eu vejo aí é que ele se preocupou em querer condenar o irmão, porque ele questiona o pai dizendo assim: Pai,
Eu te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi nenhum só mandamento. E o Senhor nunca matou nenhum bezerro, nenhum cabrito, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Você vê que os amigos dele eram mais importantes do que próprio irmão. Ele começa a questionar o seu pai. Aleluia. E ele diz: mas vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, com as prostitutas, e matar-lhe os bezerros cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E achou-se. O que é que a passagem está dando a mim entender e a entender os irmãos? Quando Jesus prega a passagem da ovelha perdida fora de casa, simboliza o filho pródigo fora de casa perdido. E você observa que vai alguém atrás da ovelha e apoia o seu ombro, e ali a festa é no céu por um pecador que se arrepende. Você vê que vai ao encontro. Muitas das vezes os pastores não estão indo ao encontro das ovelhas caídas, não. E a passagem da dracma perdida dentro de casa simboliza o filho mais velho perdido dentro de casa. Muitas das vezes está fazendo a obra, está louvando, está pregando, está glorificando a Deus, mas o coração está longe de Deus. Desses dois, quem é que está perdido, meus irmãos? Observe que quem está perdido é o filho mais velho, porque ele não quis se arrepender. Mesmo o pai falando para ele que era necessário se alegrar, porque o filho estava perdido e foi achado. Ele entristeceu o coração, porque ele estava visando mais o dinheiro do que almas. Quantos pastores estão visando o dinheiro e esquecendo das almas? As almas estão caídas, as almas estão aí abatidas, precisando de uma veste, de uma sandália, de um alimento, de um acolhimento. Cadê a igreja de Deus? Quantas vezes eu caí, meu irmão? Quantas vezes eu se rebelei contra meu pai? Mas ele sempre me recebeu de volta. Ele sempre me acolheu. Porque ele sabe que nós somos falhos. E se eu e você não estiver na presença de Deus, Satanás, ele tira eu e você da presença de Deus. Se eu e você não estiver fazendo aquilo que Deus mandou, é muito difícil a gente suportar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Para que ele fosse tentado pelo diabo, ele foi levado em espírito ao deserto para ser tentado. Satanás disse: tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que é fácil? A gente numa carne, a gente vem de um costume pecaminoso, de uma unidade pecaminosa, e a gente vive buscando a presença de Deus. É um vacilo, é um deslize, o inimigo tira eu e você da presença de Deus. E cadê o amor do povo para acolher, para tentar ajudar aquela pessoa a se levantar? Que Deus abençoe a todos e medite nesta palavra, em nome de Jesus.